E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Pode se assentar-nos. No nome de Jesus. Irmãos, nós estamos em um propósito, hoje é o 5º dia desse propósito, e muito nós temos falado sobre o livramento de Deus para a família através da vida de Gerardo. E nós entendemos que uma atitude, ela muda uma história. Às vezes uma atitude na nossa vida que nós tomamos ou algo que nós fazemos, ela vai impactar a nossa vida não só naquele momento, mas ela vai impactar a nossa história por todo o tempo que se passar. E nós estamos aqui falando sobre a atitude corajosa que aquela mulher teve, quando ela faz uma escolha de esconder aqueles homens, protegê-los, porque ela já havia conhecido tudo aquilo que Deus estava fazendo em favor do povo de Israel. Mas eu quero falar nessa noite que Deus, Ele pode preservar ainda pessoas, mesmo como o diácono Adailson trouxe aqui, mesmo em meio a situações onde uma sentença é dada, onde Deus ele falava que Ele iria destruir, que Ele iria aniquilar, ainda assim, Deus olhava para o povo e Ele separava alguns que não estavam se contaminando daquela maneira. E a palavra vai dizer que quando Abraão e Ló eles se separam, porque os seus pastores estavam brigando por pastos. E a palavra diz que em um determinado momento Abraão ele chega a um lugar, ele juntamente com Ló, e eles avistam, talvez fosse um lugar alto, eu entendo assim, onde eles pudessem ver, aleluia, onde os seus olhos pudessem alcançar uma distância significativa. E Abraão fala: olha Ló, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, e se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E a palavra do Senhor ela vai dizer que Ló ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e ele vê aquele pasto verdejante, ele vê aquela vista muito bonita e ele faz uma escolha de ir para aquele lado. E a palavra vai dizer que para Abraão fica o deserto, e ali ele se separa. E talvez no momento em que Deus ele olha para Sodoma e Gomorra, Abraão e Ló já não tinham mais um contato. Talvez havia uma dificuldade deles se comunicarem. Mas a palavra ela vai dizer essa noite
que quando Deus ele traz uma sentença, Deus levanta alguém para falar e para alertar aquilo que vai acontecer. E a palavra vai dizer que os anjos, ele vem, Deus envia mensageiros a Abraão. E ele diz assim: olha, porventura responderei eu de Abraão aquilo que eu vou fazer? O interessante é que Abraão e Ló haviam se separado por conta de brigas, não direta, mas por conta de situações que estavam acontecendo com seus servos. E a palavra diz que agora Deus ele vai falar: certamente eu tenho conhecido que Abraão ele irá instruir a sua casa de como que eles devem permanecer e como que eles devem andar diante da minha presença. E os anjos mensageiros vão a Abraão e anuncia o que Deus estava por fazer. E interessante, irmãos, que Deus, na mesma maneira que é feita uma aliança com Raabe, Deus envia também mensageiros até a casa de Ló. E ali Deus ele dá as instruções de como ele deveria fazer. A ordem para Raabe era para ficar dentro de casa. Mas a ordem que Deus traz para a vida de Ló era: sai e deixa tudo para trás.